Olá pessoal, vamos aqui apresentar o mecanismo do método das forças, né? Que etapas esse método é aplicado. Depois a gente generaliza esse mecanismo para todas as estruturas hiperestáticas. Então, vamos começar com um exemplo prático. Uma viga engastada de um lado e apoiada simplesmente do outro lado, submetida a uma carga de 200 kN por metro em um vão de 4 metros. Já vemos que essa viga é hiperestática, né? Lembrando que o nosso curso está restrito a estruturas lineares, reticuladas, planas, etc. Com essa lembrança aí que nós fizemos, nós temos aqui uma estrutura com hiperestática porque no plano existem 3 equações para promover o equilíbrio estático, e aqui no caso nós temos a possibilidade de 4 reações de apoio. Nós vemos a primeira reação de apoio possível aqui, nós temos uma segunda reação de apoio aqui no apoio simples. Aqui no engaste ainda tem uma possibilidade na direção X. E ainda a gente não pode esquecer que existe aqui no engaste a possibilidade da reação momento. Se a gente for numerar as possibilidades de reação de apoio, nós temos 3 reações impedindo translações e uma 4ª reação impedindo rotação. Então, nesse caso, nós temos 4 reações, né? Nós temos 4 reações, menos 3 equações, sobra 1, né? Significa que nós temos o número de incógnitas, ela supera em 1 o número de equações disponíveis para resolver o problema. Ou seja, esse aqui é a primeira etapa que nós fazemos no mecanismo do método das forças, é identificar o grau de hiperestaticidade da estrutura. Isso significa o seguinte, é descobrir quantas vezes essa estrutura é hiperestática, ou melhor ainda, em quantas vezes as incógnitas superam as equações de equilíbrio. Nesse caso, nós temos 4 reações, 4 incógnitas, 3 equações. 4 menos 3 dá 1, significa que o grau de hiperestaticidade dessa estrutura, que nós vamos chamar de GH, é igual a 1. Né? É igual a 1. Se o grau de hiperestaticidade da estrutura é igual a 1, nós vamos para a segunda etapa, nós vamos ter que liberar um vínculo, né? Nós vamos ter que liberar um vínculo. Lembrando lá da mecânica clássica que vínculos são pontos de aplicação de forças que restringem o movimento, né? Nós já identificamos aqui os 2 apoios, né? O engaste tem 3 vínculos, ou seja, tem 3 restrições ao movimento, e o apoio de primeiro gênero tem uma restrição ao movimento. Nós temos aqui 4 vínculos nessa estrutura. E como o grau de hiperestaticidade da estrutura foi igual a 1, nós precisamos liberar um vínculo. Entra aí a primeira grande dificuldade do método das forças. Qual vínculo liberar? Né? Qual o vínculo que eu vou liberar? Eu tenho 4 opções. Aí não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula, não existe nenhuma metodologia que te indique qual vínculo vai liberar. Existe a experiência, existem algumas diretrizes, né, que fazem com que um vínculo facilite mais a análise que outro. Bom,
Nesse caso, a priori, como vocês não têm experiência nenhuma, vamos usar a experiência de quem já tem, que no caso é a minha que está ensinando para vocês. Nesse primeiro caso, nesse nosso primeiro exemplo, nós vamos liberar o vínculo do apoio de primeiro gênero, que está aqui na extremidade. Quando a gente libera esse vínculo, quando eu libero um vínculo, o que vai acontecer? Né? Aquela estrutura que era um engaste com um apoio, ela vai ficar só com o engaste, porque eu retirei aquele vínculo. Né? E aí a gente vai colocar a carga novamente na estrutura, né? Eu liberei o vínculo, mas a carga continua nela. Né? A gente coloca aqui a carga na estrutura, o vão continua sendo de 4 metros e a carga de 200 kN por metro. Como a estrutura ela só uma vez hiperestática e eu liberei um vínculo, ela voltou a ser isostática. Ao liberar esse vínculo, né? A gente colocou ele aqui com a carga e eu vou construir outra estrutura aqui embaixo, né? Com o vínculo liberado, né? E sem a carga. Ok? Essa estrutura que está com carregamento, eu vou chamar de estrutura E0, porque foi a primeira que eu fiz com a liberação do vínculo. Né? E essa estrutura aqui sem o carregamento, vou chamar de E1. Se eu tivesse liberado 2 vínculos, ia aparecer uma estrutura E2 também. Okay? Lembrando que o ponto de liberação do vínculo foi aqui na extremidade onde tinha um apoio de primeiro gênero. Né? Na extremidade onde tinha um apoio de primeiro gênero. E nós vamos chamar esse ponto aqui de ponto 1. Né? Nós vamos dar o nome de ponto 1, porque foi o ponto onde eu liberei o vínculo que estava aplicado na estrutura. Então, o primeiro passo aqui, né, como a estrutura ela tinha 1 grau de liberdade, ao liberar o vínculo, o mecanismo do método das forças determina que eu construa 2 estruturas. Uma estrutura E0 com o carregamento e uma estrutura E1 sem o carregamento. E aqui, lembrando que o vínculo liberado foi o vínculo na extremidade 1. Eu marquei nas 2 estruturas o ponto 1, né, que foi onde o vínculo foi liberado. Uma vez que esse vínculo foi liberado, eu construí 2 estruturas isostáticas. O próximo passo é calcular os deslocamentos nas extremidades onde eu rompi o vínculo. Então aqui eu vou ter devido a essa carga aqui, eu vou ter um deslocamento delta. Aí eu vou dizer no ponto 1 do estado 0, eu vou chamar delta 1, 0. Ok? E aqui também, como eu liberei a estrutura, eu tenho um deslocamento, onde eu liberei a estrutura, eu tenho que aplicar uma carga F, no ponto onde eu liberei o vínculo, e desse modo vai surgir um deslocamento aqui, né, na estrutura, que eu vou chamar de delta do ponto 1 do estado 1. Essa força F que apareceu aqui é uma força para que faça com que a estrutura do E0 seja compatível com a estrutura inicial. Ok? Bom, repassando o mecanismo. Vamos colocar aqui do lado novamente o que está acontecendo. Eu tinha uma estrutura inicial, né? Com um apoio de primeiro gênero na extremidade e um apoio de engaste no outro lado. Né? O que aconteceu?
eu tinha uma carga de 200 kN por metro distribuído em 4 metros. E o que foi que eu fiz? Eu escolhi um vínculo para romper. Nesse caso, eu rompi o vínculo onde estava o apoio de primorigênero. Ao romper esse vínculo, o que aconteceu? Como eu rompi um vínculo, eu tive que construir duas estruturas. Eu construí uma estrutura sem um vínculo e com o carregamento distribuído, mais uma estrutura sem o vínculo, né? E com uma força F desconhecida, no ponto onde eu rompi o vínculo. Para as duas estruturas, eu tenho que calcular o deslocamento no ponto onde o vínculo foi rompido. Então, para a estrutura com carregamento, vai ter um deslocamento delta no ponto 1 do estado 0, e para a estrutura onde eu apliquei a força, vai ter um deslocamento no ponto 1 do estado 1. Ok? E essas duas estruturas, né, isostáticas, a soma delas vai ser igual ao que acontece com a estrutura hiperestática original, que deu origem a essas duas estruturas. Ok? Esse é o mecanismo. Como nós sabemos que o mecanismo aqui nós já sabemos que na estrutura original, no apoio de primorigênero, o deslocamento vertical é 0, eu posso dizer o seguinte, olha, delta 1, 0 mais o delta 1, 1 é igual a 0. Ok? O delta 1, 0 mais o delta 1, 1 é igual a 0. Essa aqui é a equação de compatibilidade, que é a essência do método das forças. E eu chamo o método das forças porque no lugar onde eu rompi o vínculo, eu coloco forças para compatibilizar a estrutura com a estrutura original. Né? Se eu rompi um vínculo de primeiro gênero, e lá haveria uma força que a gente chama de reação de apoio, essa força desconhecida eu coloco aqui na estrutura com o vínculo rompido. Esse é o mecanismo. Tudo bem? Então o que nós temos que fazer agora? Calcular o deslocamento delta 1, 0, calcular o deslocamento delta 1, 1, somar os dois, e nessa equação vai aparecer essa força F como incógnita. Tudo bem? E nós já vimos o seguinte, a estrutura do E0 e a estrutura do E1, as duas são estruturas isostáticas. E nós já vimos como é que calcula deslocamento em estrutura isostática. Então o que nós temos que fazer agora? Calcular esses dois deslocamentos, como a gente já lembrava. Tudo bem? Então, eu vou apagar aqui essa lembrança que a gente fez do lado, para calcular esses dois deslocamentos. Nós já vimos aqui como é que funciona o mecanismo e vamos calcular os dois deslocamentos. Se você tiver alguma dúvida, né, do que está acontecendo, né, porque essa nossa metodologia de aula virtual é uma inovação, né, que a gente está fazendo aqui num caso de emergência devido ao coronavírus, né? Se você tiver alguma dúvida, poste lá no fórum, né, que a gente vai resolvendo. Por enquanto, não se angustie muito, fique tranquilo, fique tranquila, que a gente só tem que entender o mecanismo do método das forças. E eu vou repetir várias vezes como é que faz esse mecanismo. Depois a gente aprofunda mais na concepção teórica que deu origem a esse mecanismo. Então, mais uma vez, e não nos custa muito repetir, nós temos que entender o seguinte. Eu tenho uma estrutura e o que a gente vai fazer? Identificar o grau de hiperestaticidade dessa estrutura. Então a gente vê aqui como que a gente identifica o grau de hiperestaticidade. É ver quantas vezes o número de incógnitas supera o número de equações disponíveis. E aí eu tenho que liberar vínculos. Quantos vínculos eu tenho que liberar? Eu tenho que liberar uma quantidade de vínculos que der no grau de hiperestaticidade.
Se a estrutura for uma vez hiperestática, eu tenho que liberar um vínculo. Se ela for duas vezes, dois vínculos. Quando eu libero esses vínculos, eu vou construir os estados E0 e os estados intermediários. A soma desses estados vai ser o seguinte: o número de vínculos que eu rompi mais um. Ou, em outras palavras, o número de estados intermediários vai ser igual ao número de vínculos rompidos. E eu vou ter mais uma estrutura isostática para resolver, que é a estrutura E0, como a gente já viu lá. Eu calculo os deslocamentos, aonde? No ponto onde os vínculos foram rompidos, tanto para o estado E0 quanto para o estado E1. Eu somo esses deslocamentos, onde os vínculos foram rompidos, e compatibilizo, né, dizendo que a soma desses deslocamentos é igual a zero, uma vez que na estrutura original, onde o vínculo foi rompido, o deslocamento era zero. Então, preste atenção na sequência, né, que a gente vai continuar com o mecanismo do método das forças.